Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez agora para falar de Isaías 50, 53, o menino Jesus. Lá em Isaías 9, 6 e 7, já falava desse menino, que nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros. Lá no capítulo 11, fala que o Espírito do Senhor repousaria sobre essa pessoa, e não uma nação, e daria entendimento e sabedoria. E aí já cita que ele fará na sua segunda vinda. Ele não julgará pela aparência, fará justiça aos necessitados e os pobres e ferirá a terra matando os ímpios. Aqui mostra um Deus sábio, justo e forte. Mas, quando esse veio aqui na terra, veio humilde e fraco. Lá no 50, versículo 6, mostra uma fragilidade diferente, inclusive, dos reis da antiguidade. Como exemplo, Davi. Teve uma situação, lá em 2 Samuel 10, que ele manda lá os seus soldados para Hanum, para consolar Hanum da morte do seu pai, mas Hanum achou que eles eram espias e prendeu os soldados de Davi, e aí Davi foi lá e se vingou, porque Hanum humilhou os seus soldados. Raspou as suas barbas e todo o pelo do seu corpo, e isso era humilhante. E aqueles homens então ficaram lá detidos, mas Davi mandou ir lá para matá-los. Olha só que interessante, totalmente diferente de um cenário totalmente diferente, de uma abordagem diferente aqui em 50, versículo 6, que diz assim: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que me arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. É claro que Jesus veio mostrar um novo método de guerrear. Não mais com espada, mas sim com palavras. Mas sim com sabedoria. Mas sim com a mente e com o coração. Ele veio mostrar que a guerra não era mais dos homens, e sim que a guerra era dele. E a guerra era muito maior. E os reinos que ele guerreava era muito mais forte do que os reinos e os reis que Davi guerreava. Agora era uma guerra espiritual. E inclusive ele disse: meu reino não é aqui. E olha que interessante, os seus discípulos entenderam, com dificuldade, mas depois entenderam. Não é à toa que Paulo, ele se machucou fisicamente, foi perseguido, mas no final ele disse: combati o bom combate. Porque ele entendeu que o combate não era físico. E Isaías, ao longo do seu livro, ele vem preparando o leitor para entender isso, para entender o perfil desse novo rei, esse novo modelo de reino. Deu detalhes, inclusive, do nascimento desse rei, lá em Isaías 7,14, o seu propósito e a sua identidade como rei na descendência de Davi, em Isaías 9, 6 e 7. Detalhou também a obra da restauração do povo de Israel, lá em Isaías 11, e também a sua forma pacífica, o seu ministério de libertação e da injustiça e do sofrimento, lá em Isaías 42, versículo 1 e 7 a 7. No capítulo 52, 13, deixa claro que essa pessoa é um servo de Deus, que agiria com sabedoria, que seria exaltado, mas que sua aparência ficaria tão desconfigurada que ele se tornou irreconhecível. Não parecia um humano. E reforça que mesmo destruído fisicamente, ele seria respeitado por todas as nações, porque eles ficariam pasmos com tudo aquilo que ele disse, e eles um dia compreenderão. Aqui mostra o resultado do ministério de Jesus na sua primeira vinda. E ele abalou o sistema. Ele mudou a abordagem do evangelho, ele mudou a abordagem de guerrear. Ele agora mostrou que com a maior religião do mundo, com o cristianismo, ele conseguiria guerrear de uma forma diferente, com amor. O último ministério dele, na sua segunda vinda, então, eles compreenderão tudo o que ele disse e ele prometeu. E de fato, eles vão reconhecer que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora eu quero te mostrar, para mim, o verso mais importante da Bíblia é Isaías 53. E eu quero ler com você. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima.
Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. No final, aqui, inclusive no final de Isaías 53, apresenta Jesus se colocando à disposição para ser morto. E inclusive Deus colocou ele naquela situação, Deus Pai, porque precisava vencer esse mundo. Ele precisava vencer o inimigo. Porque a partir do momento quando Adão e Eva tomou a decisão de escolher com seu livre-arbítrio o pecado, ele passou o bastão então da terra para Lúcifer. Mas Jesus veio tomar de volta a autoridade sobre a terra. Ele precisava então passar pelo caminho que Adão passou, pelas tentações que Adão passou, mas precisava vencer. E ele venceu. E ali ele mostrou para o universo o caráter do inimigo e o caráter dele. Ele mostrou para o universo que é possível vencer o inimigo. Foi o único que venceu. Por isso que ele é o único que tem a condição de reconectar o céu com a terra. Esse foi o propósito de Jesus. E ele pode reconectar você com Deus. Não sei qual que é a sua situação. Está frágil, triste, desanimado, distante ao ponto de achar que é longe demais para voltar. Nunca, nada é impossível para Deus e nunca é longe demais para voltar. Toma a sua decisão agora. Se reconecte com Deus através de Jesus Cristo, porque Ele reconectou a terra com o céu. Coloque Deus à prova. Se coloque à disposição. Seja um servo de Cristo e entregue seu coração para Ele. E as pessoas vão ver em você um reflexo da imagem de Cristo, da transformação que Ele fez na sua vida. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Um abraço.